A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Eu venho aqui rapidinho responder uma pergunta, a qual muita gente tem dúvida, que é: a igreja verá o anticristo ou a igreja será arrebatada antes de ver o anticristo, meus irmãos? Essa pergunta é até muito fácil de responder, apesar da discussão teológica aí entre as igrejas, Mas a Bíblia é clara, tá? Então nós vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 2, Bíblia Sagrada na mão, tá? Se você quiser acompanhar, que vai dizer assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Olha o que Paulo vai dizendo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja bem, Paulo deixa claro, é claro que Paulo escreveu há 2000 anos atrás esse texto, então hoje, 2000 anos depois, nós já estamos sim perto da vinda do Senhor, já é a última hora. Mas Paulo vai dizer aqui algo muito importante, ele vai dizer assim, não será assim antes ninguém vos engane. Ou seja, ninguém vos engane, Paulo disse. Antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir, tá? E aqui ele está falando da vinda do Senhor, porque no início ele vai dizer assim, ora irmãos, rogo pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, ele está falando do arrebatamento da igreja, de quando Jesus virá buscar a igreja. A Bíblia é clara. E ele diz que não será assim, antes que venha a apostasia, O que é apostasia? É o abandono da verdade, O abandono da fé. A apostasia e o anticristo. Então, ele está deixando claro que primeiro vem a apostasia, depois o anticristo se manifesta e aí a qualquer momento a igreja é arrebatada. Veja como é claro. E para continuar aqui ele vai dizer assim, porque, ao 7, amém? Tessalonicenses 2,7, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com assopro e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, Então, ou seja, o Espírito de Deus, em algum determinado, a Bíblia diz que aqui é o que o detém será tirado. Quem é que pode deter o Espírito do anticristo? Claramente que só o Espírito Santo de Deus é que pode deter o Espírito do anticristo. Então, vai chegar um determinado momento, porque quando a gente fala de grande tribulação, os 3 anos e meio, que é 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 2 etapas. Primeiro o acordo de paz entre os árabes e os judeus, na metade de uma semana, ou seja, como na profecia de Daniel, na metade dos 7 anos, em 3 anos e meio, o anticristo ele quebra o acordo e exige adoração para ele. Então ele se manifesta, realmente mostra quem ele é. Então a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é quem impede o anticristo de que realmente ele tome o poder. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus será tirado, entende? Então o que acontece? Os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, a Bíblia deixa claro que a igreja estará na terra, a igreja estará aqui e nós veremos sim o anticristo, Mas quando o anticristo se manifestar, aí vai ser uma permissão de Deus. O texto está deixando claro aqui que o Espírito de Deus será tirado. E quando o Espírito de Deus é tirado, a igreja também é arrebatada, junto com o Espírito Santo, que será tirado e a terra será entregue realmente às trevas, Enfim, e aí as trombetas começam a tocar,
né? Porque se nós ver os 3 primeiros anos e meio, a Bíblia diz que haverá uma falsa paz, meus irmãos. E nós sabemos que haverá um acordo de paz e tal, o mundo haverá uma falsa paz. Se haverá uma falsa paz, as trombetas ainda não tocaram. Por quê? Porque não tem como haver uma falsa paz caindo um meteoro na Terra. Não tem como haver uma falsa paz se o sol se transformar em saco sílico e as águas se transformarem em absinto, em veneno, e as estrelas caírem do céu. Não tem como ter paz numa situação dessa. Então, a terça parte das árvores serem queimadas. Então, as trombetas, elas irão tocar a partir do momento que o Espírito de Deus é tirado da terra. Então a terra será entregue às trevas, o anticristo vai tomar ali, vai exigir adoração, então a ira de Deus começa a descer sobre a terra. As punições, as trombetas tocarão dali em diante. Os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, a Bíblia deixa claro que será de paz. A Bíblia deixa claro que será de uma falsa paz. A igreja já vai estar sendo perseguida, como hoje já é perseguida, né? Eu acho interessante, eu vou trazer tema por tema, tá, meus irmãos? Eu só estou dando uma abrangida maior aqui, mas vou trazer depois partes por partes. Veja bem, eu acho interessante a teologia das igrejas que diz que a igreja não vai passar por nada. A igreja não será perseguida, não, nós vamos estar na glória. Nós já vamos ter sido arrebatados. Ué, irmão, ano passado, 4.000 irmãos nossos em Cristo foram mortos pelo evangelho no mundo. Perderam a cabeça, foram executados pelo nome de Jesus. Se a igreja não pode ser perseguida, se a igreja não vai passar por nada e vai ser arrebatada sem passar por nada, por que milhares de nossos irmãos estão morrendo todo ano? Decapitados pelo Estado Islâmico, ou mortos a tiros, executados, ou em campos de concentração na China? Né, meus irmãos? Entende? Ué, a Bíblia deixa claro que os próprios apóstolos foram perseguidos. Todos eles foram mortos, martirizados, perseguidos, e já era a graça. Ou ainda era o evangelho da lei? Já era o tempo da graça. Jesus já tinha vindo, já tinha pregado o evangelho, já tinha morrido por nós e subido aos céus. E eles continuaram sendo perseguidos e mortos. E já é o evangelho da graça, não era a lei. Não era a lei. Alguns teólogos aí, eu não sei onde esses caras acham isso. Não, porque é da época da lei. Não, meus irmãos, é da época da graça. Olha os apóstolos, os diáconos, Estevão sendo morto apedrejado pelo nome de Jesus. Então, se a igreja não pode passar por nada, então não é o que a Bíblia diz, porque já vai começar tendo um problema no Novo Testamento, onde todos os apóstolos e os homens que faziam a obra de Deus foram perseguidos pelo nome de Jesus, tá? Então, assim, antes do anticristo se manifestar, virá apostasia. Depois vou colocar um vídeo aqui, o que é apostasia, tá? Então, a apostasia já está aí, meus irmãos. As igrejas, perdeu totalmente o foco, tá? Então estão fazendo balada na igreja, estão fazendo todo tipo de artimanha para tentar seduzir o povo e fugindo totalmente do foco das escrituras, que é santificação, salvação, arrependimento, né? Infelizmente, nós estamos vendo aí todo tipo de culto, irmão, bizarro. Coisas bizarras, coisas que você não vê no mundo, né? E se é só você dar uma pesquisadinha, você vai ver coisas bizarras, que absurdo. Não tem nenhuma base bíblica, realmente uma palhaçada. Estão fazendo ali um teatro na casa de Deus. Um circo, enganando multidões, milhares de pessoas. Então, enfim, a apostasia já está aí. Pregadores amantes de si mesmos, que só falam de dinheiro, porque sabem que no céu não vai entrar, se não largar o pecado. Estão nos seus adultérios, nas suas fornicações, na ganância pelo dinheiro. Não vão poder entrar no céu. Jesus vai falar para eles: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu e não me cobriste. Preso, não foste me ver. Enfermo, não foste me visitar. Então, quer dizer, eles sabem disso. Então, estão apegados com o dinheiro, tá? Então, antes da igreja ser arrebatada, Paulo deixa claro. E se alguém quiser tirar a autoridade do apóstolo Paulo, irmão? Eu não conheço ninguém, meus irmãos, que tenha tanta autoridade assim para tirar a autoridade que o apóstolo... E não foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi o Espírito Santo de Deus que escreveu, tá? Então ninguém pode tirar a autoridade, porque é o Espírito Santo que está falando aqui na boca de Paulo, tá bom? Então antes que a igreja seja arrebatada, vem a apostasia, que já está aí, a apostasia já está nas igrejas, na terra, e a manifestação também, depois se manifesta o anticristo, veremos o anticristo sim. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.